pleno processo de desconfinamento, hoje a sociedade revisita os ensinamentos propostos, os alertas que o Papa Francisco nos ofereceu na encíclica Laudato Si. Há 5 anos, o filósofo e ambientalista Viriato Sormanho Marques dizia que era o documento que faltava para a Igreja ocupar o seu espaço-tempo na complementariedade de forma mais interveniente e efetiva. O professor universitário Viriato Sormanho Marques é o convidado da entrevista Renascença Eclésia desta semana. Eu sou o Henrique Cunha e comigo está Otávio Carmo, da agência Eclésia. Sr. professor, muito obrigado. Começava por lhe perguntar se, no seu ponto de vista, já se notam alguns efeitos dos ensinamentos da encíclica do Papa Francisco. As ideias demoram um tempo que é muito difícil de avaliar em termos dos seus impactos, não é? Mas se considerarmos uma análise, digamos assim, dos documentos que nos aparecem, seja na literatura científica, seja na literatura jornalística, nos registros como este que estamos a ter, não é? Uma entrevista num grande órgão de comunicação social, neste caso da rádio. Se tomarmos isso em consideração, eu penso que a intervenção, a encíclica Laudato Si, se caracteriza por um impacto crescente que se deve não apenas, digamos assim, à solidez das teses que foram apresentadas, mas também ao facto de que existe uma linha de coerência ao longo destes 5 anos. Ou seja, muitas vezes em documentos semelhantes, documentos não apenas, neste caso, da Igreja Católica, mas documentos, por exemplo, de política pública de Estados, nós verificamos que existe um pico de interesse por um tema e depois existe um abandono do tema, um esquecimento do tema. E neste caso não, neste caso, em todo o pontificado, em toda a ação do Papa, onde quer que ele vá, a mensagem da Laudato Si surge como central. Porque, aliás, o próprio Papa, na encíclica, ele não diz que foi ele que, digamos, descobriu o tema, não é? Portanto, ele fala em João 23, ele fala no Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, enfim, que escreveram algum, enfim, nada de comparável, não é? Quer dizer, não há uma encíclica estruturada, organizada, como é a Laudato Si, mas não foram insensíveis àquilo que estava a acontecer, digamos, aos sinais do tempo, digamos assim, não é? Mas há de facto uma diferença fundamental. O Papa, para construir a encíclica, consultou muitas pessoas, muitos cientistas, cientistas de muitos ramos, e também penso que levou para a encíclica o percurso de uma vida riquíssima. Essa visão é consagrada, sem qualquer dúvida, na Laudato Si, que há 5 anos era publicada num momento particularmente importante para a comunidade internacional. Exato. Estávamos antes da Cimeira de Paris. A verdade é esta, o mundo nunca parou por causa dos acordos de Paris e por causa da crise ecológica. Porém, parou por causa de uma crise sanitária, pandémica, que teve consequências, tanto quanto é possível ver, avaliaremos com mais tempo no futuro, pelo menos aparentemente positivas, do imediato, de alguma redução da carga carbónica que foi libertada para a atmosfera, de alguma presença, recuperação da vida natural em alguns espaços. Nós podemos acreditar que algumas destas coisas vão permanecer no pós-confinamento ou isto vai, ou seja, vai-se perder tudo rapidamente assim que as pessoas possam voltar a fazer a sua vida de sempre? Estamos num momento em que essa pergunta faz todo o sentido. E eu acho que qualquer resposta deve ser capaz de fazer um exercício de separação entre o desejável e o que será esperável, realista, do ponto de vista realista. Evidentemente, como deve calcular, está a falar com alguém que gostaria de responder sim à sua pergunta. Isto é, que nós, como indivíduos e como coletivos, não é? Coletivos nacionais, coletivos internacionais, regionais, nós da família aos governos do mundo, fôssemos capazes de retirar uma lição de humildade e ao mesmo tempo de força do que está a acontecer. Humildade porque, no fundo, estamos a falar de um vírus que nem é um organismo vivo, tem impacto sobre a vida orgânica
neste caso da nossa espécie, mas não é um organismo vivo, ou seja, uma criatura de uma humildade extrema e que foi capaz de parar, de facto, o motor económico do mundo e obrigar-nos a ficar, de facto, fechados o melhor possível, confinados em nossas casas ou onde fosse possível. Humildade também, porque temos de reconhecer, ao contrário do que algumas pessoas têm dito, que esta pandemia não foi uma espécie, digamos assim, de surpresa. Os epidemiologistas, há muitos anos, que chamavam a atenção para o facto de que nos últimos 30, 40 anos, 75% das novas doenças são justamente resultantes do mesmo processo que nos levou a esta, ou seja, de zoonoses. O que é uma zoonose? Uma zoonose é um processo de transmissão de um vírus que vive no ecossistema de um organismo animal para o nosso ecossistema biológico. Ou seja, como é que se faz esta transmissão? Esta transmissão não se faz por acaso, faz-se justamente devido à forma intrusiva como a nossa espécie está a atuar sobre a biodiversidade. Nós estamos a destruir os habitats, as florestas, as zonas onde vivem espécies cada vez mais perseguidas, cada vez mais em perigo. Deixa-me interromper. Desse ponto de vista, então, a Laudato Si pode ser um interessante roteiro para ajudar a este processo de desconfinamento? Eu julgo que sim, eu julgo que digamos, uma lição de sabedoria, as categorias que nós podemos encontrar, as ideias que nós encontramos vertidas nesta encíclica, ajudam-nos a uma coisa muito importante, que é a construirmos uma interpretação do que nos está a acontecer. Nós sabemos que a pior tragédia não é a tragédia em si, é nós estarmos mergulhados numa tragédia para a qual ou não temos uma compreensão, ou então temos um errado entendimento. E justamente esta ideia que eu estava a defender parece-me muito importante e vai inteiramente de acordo com aquilo que está na Laudato Si, e que é justamente o facto de que esta pandemia resulta do quê? Resulta do facto de não termos respeitado o espaço existencial de outras espécies. Aqui a minha pergunta, provavelmente, Sim. é que muita gente vai fazer, mas o que é que está a faltar para que teremos as lições devidas desta série de avisos, vou-lhe chamar assim, até em termos de sustentabilidade, dos nossos modelos de sustentabilidade e do nosso estilo de vida? Claro. Eu diria que, de alguma forma, individualmente, eu penso que nós, como seres humanos, como indivíduos, até mesmo como cidadãos, somos sensíveis a partir do momento em que tenhamos acesso à informação. Temos de ter a humildade também para reconhecer que uma grande maioria da população não tem conhecimento, digamos, tão detalhado destas questões. Mesmo nós que estamos aqui a falar, não temos o conhecimento que têm, por exemplo, os virologistas sobre estes temas. Mas também não é preciso ter um conhecimento tão especializado. Pelo contrário, nós precisamos ter um conhecimento aberto, um conhecimento holístico, não é? Perceber justamente a relação que isto tem com a crise do ambiente e a forma como, no fundo, se quisermos uma expressão que eu uso muitas vezes, o que está mal aqui é a forma como nós estamos a habitar a Terra. Nós estamos a habitar a Terra como se a Terra nos pertencesse. E mais, nós habitamos a Terra como não habitamos a nossa casa. Que eu saiba, nas nossas casas nós não partimos as portas, nem destruímos a mobília, nem deixamos os resíduos ficarem no sítio onde dormimos ou onde comemos. E nós estamos a fazer isso exatamente na Terra. Não é? Portanto, o problema aqui é o problema da organização coletiva, o problema da governação, que é um dos temas centrais também da Laudato Si. Como é que nós vamos governar esta casa comum, não é? Portanto, eu diria, mas eu há pouco estava com aquela ideia, digamos, da fragilidade, mas também da força, pegando um bocadinho justamente na sua pergunta, no sentido em que o nosso confinamento é uma forma de ação, não é? Muitas vezes a forma mais inteligente de agir é uma ação interior que aparentemente é passiva, não é? E o que referiu, que é inteiramente verificável quantitativamente, ou seja, nós baixamos a pressão sobre o mundo, sobre a Terra, sobre os ecossistemas.
E a resposta foi o quê? A resposta foi a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa, não é? Foi uma espécie de primavera mais visível para todos nós, com a manifestação da vida natural, numa exuberância que não estávamos habituados a ter. Foi também um aspecto que às vezes nos esquecemos. Nós contabilizamos as baixas, não é? do coronavírus, do Covid-19, mas não contabilizamos as pessoas que não morreram. Ou seja, há também as pessoas que não morreram de doenças pulmonares, as pessoas que não morreram de acidentes automobilísticos e outro tipo de situações que efetivamente foram, digamos, travadas nesta fase. Agora, evidentemente que não pode ser, ou seja, nós não podemos estar confinados toda a vida, não é? Portanto, nós temos de aprender a habitar a Terra de uma outra maneira, o que significa que temos de fazer um esforço, que também está previsto e indicado na Laudato Si, de termos uma economia completamente diferente. Este é um tema que se prende com o que está dito na encíclica, mas também se prende com toda a ação do Papa Francisco. E uma ação que, pela sua coragem, pela sua lealdade com a humanidade, uma lealdade que não é apenas com os católicos, é uma lealdade com os seres humanos, acaba por gerar muitos anticorpos, já que estamos a falar de pandemias, muitos anticorpos dentro da própria Igreja Católica. Eu que sou um batizado, não é? Portanto, eu não sou, digamos, o chamado católico praticante, mas respeito muito a Igreja ao qual formalmente pertenço, como batizado, e fico muito, muito surpreendido quando vejo pessoas que aparentemente são mais católicas do que eu, a dizerem certas coisas sobre o Papa Francisco, e posso confessar que imediatamente sai para o terreiro da discussão em defesa do Papa Francisco. Porque dizer que esta economia mata não é um insulto, é uma simples fotografia. É uma economia que transforma complexidade em simplificação, que transforma uma atmosfera saudável numa atmosfera que está a alterar o clima, que substitui a plenitude da diversidade biológica por paisagens completamente uniformes, que destrói a diversidade das florestas por monoculturas de produção que depois provocam incêndios e que, sobretudo, também leva tantos milhões de seres humanos a viver na pobreza e no lixo. Eu penso que, não sei se já tiveram a experiência que eu tive já em países africanos, de passar pelos arredores das grandes capitais e ver as pessoas a conviverem com os resíduos, com o lixo, as crianças a brincarem no meio dos detritos. A mortalidade infantil é incrível por isso, não é? Portanto, dizer que esta economia mata é um dado objetivo, porque se não mudarmos a forma como organizamos a nossa economia, se continuarmos a ter uma economia que se baseia no transporte de carbono que está na litosfera e que depois, através do consumo do carvão, do consumo do petróleo, do consumo do gás natural, vai para a atmosfera, alterando os mecanismos climáticos, os complexos e subtis mecanismos climáticos, nós estaremos, com certeza, a passar de uma pandemia, que é grave, para uma situação de calamidade e catástrofe climática que será muito pior, porque estamos a falar de mudanças que vão determinar os próximos séculos. Professor, Portanto, falou da redução dessa pressão que a pandemia provocou, mas esta necessidade de boas práticas sanitárias não poderá levar a alguns exageros, nomeadamente o regresso da utilização em massa de descartáveis e de plásticos, fazendo novamente aumentar essa pressão? Claro. Isso é um aspecto extremamente importante. Concordo inteiramente consigo. Eu acho que ninguém sabe como é que o futuro vai evoluir, não é? Ou seja, nenhum de nós tem a certeza se vamos ser capazes... Deixe-me só diga. pormenor. Hoje o Sr. Ministro do Ambiente, no Parlamento, teve a necessidade de dizer que é seguro utilizar os nossos habituais pratos e as toalhas. Claro, exato. Eu penso que há aqui uma reação, uma hiperreação a esse nível,
que também pode ser corrigida pela capacidade comunicacional, ou seja, no fundo, uma das coisas no nosso país que nós verificamos foi a capacidade das pessoas, em geral, escutarem as mensagens e de agirem em conformidade. A partir do momento em que existe uma atmosfera de comunicação que é racional e que é pedagógica, eu penso que as pessoas agem em conformidade, porque o que está aqui em causa é um interesse que é de todos e é de cada um. Não é? E evidentemente que também será do interesse de todos e de cada um que a saída da pandemia seja uma saída que não atrase, pelo contrário, incentive a resposta à crise ambiental e climática com a qual já estávamos comprometidos. Não é? Falámos no Acordo de Paris, não é? O Acordo de Paris em 2015, que foi um compromisso, na minha opinião, ainda muito frágil, mas que foi um compromisso para o qual a própria Laudato Si teve um papel crucial. E agora temos de aumentar, de facto, esses compromissos e torná-los, digamos, mais concretos. E isto é que é, de facto, um aspecto extremamente importante. Eu diria uma coisa que me parece aqui fundamental, que é o que está em causa também é, no fundo, a própria imagem de nós mesmos como seres humanos, não é? Ou seja, será que nós estamos condenados a ter de optar entre sobreviver no dia a dia à custa da injustiça sobre o futuro e sobre as gerações futuras? Ou será que nós temos a capacidade de reinventarmos a forma como fazemos a nossa economia, como habitamos o nosso planeta? Eu penso que, olhando para o mundo, olhando para a quantidade de pessoas em todos os países que amam os seus filhos, que amam os seus netos, que percebem justamente o que está a acontecer desde há décadas, que é justamente o da nossa economia global estar a entrar numa situação que eu diria que é de um U invertido, ou seja, no fundo, nós tivemos gerações e gerações que foram educadas no mito do progresso, não é? A ideia de que cada geração viveria melhor, e nós neste momento estamos claramente numa espécie de U invertido, ou seja, não caímos ainda, não é? Mas estamos naquele planalto. As gerações que nasceram nos anos 90, as gerações que hoje têm 30 anos, se compararmos o rendimento, falando agora de economia, em economias, as oportunidades de trabalho, a segurança no emprego, nos países desenvolvidos, não têm comparação, são muito inferiores às da minha geração. Eu sou um homem do final dos anos 50, não é de 57. Portanto, os meus colegas da universidade mais novos têm uma imensa dificuldade em conseguirem contratos de trabalho mais defendidos, não é? Com trabalho com mais direitos. E aqueles jovens que têm a idade que tem a Greta Thunberg, não é? Que já é uma menina que já nasceu já depois já no terceiro milénio, no início, a situação tenderá a ser ainda mais grave. Não é? Portanto, será que nós não temos a capacidade de olhar com coragem para este desafio e dizer, então, uma civilização que tem tanto conhecimento, tanta gente capacitada, que tem uma economia com empresas capazes de responder a estímulos, não é? Vejam-se em Portugal como é que, perante o desafio desta pandemia, as empresas, algumas delas, mesmo sem a iniciativa nem o apoio do governo, avançaram construindo as máscaras, avançando, construindo ventiladores, que era uma coisa que nós não tínhamos, não é? Será que nós não compreendemos que esta é uma guerra pelo futuro? É uma guerra pelos nossos filhos e nossos netos? Será que é mais importante alimentarmos uma elite de super ricos que tem uma vida numa riqueza absolutamente, não encontro outra palavra senão pornográfica, obscena? As pessoas que têm aviões particulares, as pessoas que se deslocam como se fossem, enfim, uma espécie de semideuses, não é? Portanto, vão um pequeno almoço num país, vão para outro país e ainda por cima se atrevem muitas vezes a aparecer como representantes de causas nobres e justas, não é? Será que nós não temos capacidade moral dentro de nós, capacidade ética para dizer basta? Essa era exatamente a última pergunta que eu teria colocado, depois o Henrique encerrará a nossa entrevista.
dos temas que me toca particularmente, eu sou antigo estudante de Teologia, na Laudato Si, é que ela não é não é um texto que deixe de ser uma encíclica social na tradição da doutrina social da Igreja. E é um texto profundamente teológico numa das perspectivas que estávamos agora aqui a falar, que é a questão da sobriedade, da mudança de estilo de vida. Porque há pessoas a quem é imposta uma condição da qual dificilmente conseguem sair, daí a importância da doutrina social, mas há outras que têm a opção de assumir estilos de vida diferentes. O que é que falta? Eu parece que tenho insistido muito nesta tecla, mas o que é que falta para dar este passo, para que seja interiorizada de facto a ideia de que é possível um futuro diferente, desde que aqueles que podem fazer essa mudança e provocar essa mudança se disponham para isso? Sim, sim. Sem dúvida. Eu julgo que há aqui, de facto, nós estamos numa transição, claramente. A pandemia criou um quadro de transição. Isto significa o quê? Isto significa que estruturas, regras, normas, sistemas de governo que eram muito sólidos ontem, estão neste momento muito periclitantes. Veja-se o nosso caso. Nós, neste momento, não sabemos para onde é que vai a União Europeia. Não é? E, como sabemos, o futuro de Portugal, como o futuro dos alemães ou dos holandeses, está muito dependente, totalmente, não é muito, está totalmente dependente da forma como é que nos vamos governar. Não é? Temos sinais contraditórios. Temos sinais que apontam no sentido da fragmentação, outros sinais que apontam no sentido da solidariedade. Portanto, nós, neste momento, cada indivíduo tem uma responsabilidade especial. Eu gostaria de precisar isto. Eu penso que, no balanço geral, aquilo que produz mudanças que são estruturais e que trazem resultados permanentes são as mudanças que passam pelas instituições, pelas leis e pelas normas. Mas atenção, quem é que faz as normas, quem é que faz as instituições e as leis? São as pessoas. E nós, neste momento em que tudo está, digamos, preso por arames, é exatamente isso, em que estamos entre o ser e o não ser, é que é necessário que cada um de nós não saia do campo do combate que é preciso travar. Cada um de nós, com as poucas forças que tenha, deve ser capaz de ajudar a criar os consensos que precisamos, o diálogo que precisamos, as conclusões operativas desse diálogo que precisamos. O Vaticano inicia no próximo domingo um ano especial dedicado à encíclica Laudato Si, para propor compromissos com vista a uma sustentabilidade total em 7 anos. É uma proposta arrojada? Será alcançável? Digamos, para conseguir o possível é preciso almejar o impossível. Não é? E eu diria que a crise ambiental, na medida em que durante tantos anos, os alertas não foram escutados, no fundo acabou quem tinha poder para isso, não é? Por colocar, digamos assim, a agenda política ou a agenda da sua grande empresa à frente do interesse mundial e do interesse humano, do interesse do futuro. Eu penso que há danos que efetivamente já são inevitáveis, mas há uma diferença fundamental, e isto eu penso que essa é certamente a intenção do Vaticano e do Papa. Há uma diferença fundamental entre adaptarmos a danos que são neste momento já impossíveis de evitar, mas fazê-lo ativamente. Fazê-lo para quê? Para evitar danos maiores e esses sim irreversíveis e ingeríveis. É isso. E nesse aspecto é muito curioso porque podemos fazer uma analogia entre a pandemia e a crise ambiental e climática. Porquê? Porque nós temos países que todos chegámos tarde, não é? Temos de reconhecer na Europa, por exemplo, que nós chegámos tarde. Mas, se analisarmos a Europa, nós temos perfis diferentes. Ou seja, temos países que foram capazes de antecipar para evitar remediar. Não é? Porquê? Porque o custo da remediação é um custo muitíssimo elevado. E estamos a ver o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, em que não é só o número de vítimas, é a própria noção de um Estado funcional, de um Estado que respeita os seus cidadãos, que os defende, que está em causa. Quando os hospitais fecham, como está a acontecer no Brasil, fecham porque já não conseguem dar resposta, é a própria crença numa sociedade civilizada que está em causa.
Portanto, vamos aprender com esta situação e vamos mobilizar as nossas energias para fazer, aí é que podemos usar a guerra, não é? Para fazer uma longa guerra pela vida, uma longa guerra pelo melhor de nós. Na verdade, o que é mais difícil, penso eu, e isto é um desafio moral também, é político, é económico, mas é moral, o mais difícil, porque exige uma grande autoconsciência, não são as guerras contra os outros. Aquilo que é mais difícil, mas também é mais nobre, são as guerras que travamos dentro de nós próprios. Ou seja, os combates que travamos entre o melhor de nós, que muitas vezes vive esmagado, a melhor voz de nós e a pior voz de nós. E neste momento, coletivamente, nós temos claramente a pior face de nós que está a bloquear o futuro. Temos que deixar que a melhor voz de nós seja poderosa, tenha músculo suficiente para travar essa guerra que vai demorar muitos anos, mas da qual só podemos sair vitoriosos. Muito obrigado, professor Viriato Sormelho Marques. Voltaremos para a semana com um outro convidado. Muito obrigado.